A Era Meiji foi um dos períodos mais transformadores da história do Japão, responsável pela rápida modernização e industrialização do país. Essa era teve início com a Restauração Meiji, um processo revolucionário que retirou o poder das mãos do shogunato de Tokugawa. E restaurou a autoridade do imperador, simbolizado pela ascensão do imperador Meiji. Esse movimento abriu caminho para profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e militares, impactando diretamente o futuro do Japão. Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz Alves. O vídeo de hoje é uma viagem ao Japão do século XIX. Vamos falar sobre um dos períodos mais marcantes da história japonesa, a Era Meiji. Antes da Era Meiji, o Japão vivia o isolamento sob a política de Sakoku, imposta pelo shogunato de Tokugawa. Durante mais de 2 séculos, o país tinha relações limitadas com o exterior, exceto alguns contatos comerciais com a China, a Coreia e a Holanda. Contudo, a chegada do comodoro americano Matthew Perry em 1853 com suas naus negras forçou o Japão a abrir portos ao comércio internacional, o que causou grande instabilidade no regime feudal. A insatisfação interna e o temor da colonização ocidental levaram a uma crescente pressão por mudanças, que culminaram na Restauração Meiji em 1868. O feudalismo japonês foi um sistema político e social que predominou no Japão do século XII até o século XIX. Ele baseava-se na hierarquia de poder entre o imperador, o shogun, os daimyos e os samurais. A economia era agrária, com camponeses trabalhando nas terras dos daimyos em troca de proteção. Os samurais seguiam um código de honra chamado Bushido. Esse sistema atingiu seu auge durante o período Kamakura e Edo. A Restauração Meiji aboliu o sistema de classes feudais, substituindo o shogunato por um governo centralizado, sob o comando do imperador. Com isso, os daimyos perderam suas terras, que foram redistribuídas e administradas pelo governo central. O Japão foi dividido em prefeituras, estabelecendo um sistema político moderno. Uma das marcas da Era Meiji foi a industrialização acelerada, impulsionada por uma série de reformas econômicas. O governo investiu pesadamente na construção de infraestruturas modernas, como ferrovias, portos, telégrafos e fábricas. As indústrias têxteis e siderúrgicas foram as primeiras a se desenvolverem, seguida por indústrias de maior tecnologia. O modelo econômico mercantilista foi substituído por um sistema capitalista de mercado, que favorecia o crescimento da iniciativa privada. Conglomerados familiares que dominavam a economia japonesa foram cruciais no desenvolvimento do país. Além disso, o governo incentivou a educação técnica e científica, permitindo que o Japão rapidamente absorvesse inovações estrangeiras. O Japão reformulou seu exército e sua marinha, com base em modelos ocidentais. O sistema militar feudal, centrado em samurais, foi substituído por um exército moderno, com serviço militar obrigatório.
A nova marinha japonesa foi desenvolvida com auxílio de tecnologia britânica. A reorganização militar foi crucial para que o Japão se tornasse uma potência regional nas décadas seguintes. Houve uma profunda mudança nas estruturas sociais e culturais. A era Meiji promoveu a igualdade legal entre as classes sociais, abolindo a classe samurai como um grupo dominante. Ao mesmo tempo, o governo incentivou uma educação pública nacional, que incluía disciplinas ocidentais como ciências e matemática. Mas também mantinha valores tradicionais japoneses, como respeito à autoridade e à nação. Uma das reformas mais significativas foi a criação de um sistema educacional moderno, baseado em modelos europeus e americanos. O governo promovia a educação universal, com escolas que ensinavam disciplinas humanísticas. Houve uma grande ênfase na ciência ocidental e na medicina moderna. Faculdades e universidades foram estabelecidas, e o conhecimento ocidental foi ampliamente difundido. A restauração Meiji incentivou um forte senso de nacionalismo, com o imperador sendo retratado como um símbolo de unidade nacional. O governo Meiji promoveu a lealdade ao Estado e ao imperador, como parte de uma nova identidade cultural do Japão. O fim do feudalismo trouxe um declínio na classe samurai, que perdeu seus privilégios e status. Muitos samurais se adaptaram à nova realidade, tornando-se empresários, intelectuais ou soldados do novo exército imperial. Toda essa mudança trouxe um equilíbrio entre o novo e o antigo. O Japão queria modernizar-se para competir com o Ocidente, mas também valorizava sua herança cultural. Isso resultou em um esforço para preservar tradições enquanto integrava elementos ocidentais. O Japão também adotou várias práticas ocidentais, desde moda até costumes, com a construção de edifícios de estilo europeu e a introdução de novos hábitos alimentares. Essa ocidentalização foi feita sem sacrificar a identidade japonesa, criando uma fusão única de modernidade e tradição. Em 1889, o Japão promulgou a Constituição Meiji, que estabelecia uma monarquia constitucional com um parlamento. Embora o imperador mantivesse poderes significativos, essa constituição deu ao Japão uma estrutura governamental moderna. O parlamento era composto por uma Câmara de Representantes eleitos e uma Câmara de Nobres. Isso marcou o início da transição para uma democracia limitada, com um crescimento gradual da representação popular. Essa era não apenas modernizou o Japão, mas também transformou o país em uma potência militar. O Japão começou a competir com potências ocidentais pela hegemonia do leste asiático. Isso resultou em guerras, como a Primeira Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. Nesses conflitos, o Japão surpreendeu o mundo ao derrotar potências estabelecidas, especialmente a Rússia, o que consolidou o status do país como uma potência imperial. Foi durante a era Meiji que o Japão anexou territórios como Taiwan e a Península Coreana. A vitória sobre a China e a Rússia concedeu ao Japão não apenas territórios, mas também a influência política e econômica sobre a Coreia e a Manchúria.
A expansão imperial tornou-se o fator central da política japonesa nas décadas seguintes, levando ao envolvimento do país em conflitos no século XX. As reformas econômicas deram ao Japão a base para um crescimento econômico contínuo ao longo do século XX. A industrialização avançada e o desenvolvimento de uma classe empresarial forte foram fundamentais para o sucesso econômico japonês nas décadas seguintes. Mesmo após crises como a Grande Depressão, o Japão conseguiu manter uma economia resiliente. A modernização trouxe também uma urbanização acelerada. Milhares de japoneses migraram do campo para as cidades, em busca de empregos nas fábricas e nas indústrias recém-estabelecidas. A sociedade japonesa passou a ser cada vez mais urbana, com Tóquio, Osaka e Yokohama surgindo como grandes centros industriais e comerciais. A era Meiji teve um impacto cultural profundo, especialmente no que diz respeito ao contato com o Ocidente. Artistas japoneses, como pintores e escritores, começaram a incorporar elementos ocidentais em suas obras, enquanto intelectuais debatiam o equilíbrio entre tradição e modernidade. Em contraponto, movimentos culturais surgiam em respostas às mudanças, tanto em apoio quanto em crítica à ocidentalização. A militarização e a expansão imperial, iniciados na era Meiji, continuaram ao longo das décadas seguintes. Esses fatores desempenharam um papel central na agressão militar japonesa na Ásia, culminando na Segunda Guerra Mundial. A industrialização e o desenvolvimento da infraestrutura durante a era Meiji prepararam o Japão para o rápido crescimento econômico que o país experimentou após a Segunda Guerra Mundial. Embora tenha sido devastado pelo conflito, o Japão utilizou as bases econômicas e culturais da era Meiji para se reconstruir e ressurgir como uma das maiores economias do mundo. Apesar das inovações e modernizações trazidas pela era Meiji, houve vários aspectos negativos associados a esse período, especialmente em termos de consequências sociais, econômicas e políticas. A modernização acelerada trouxe consigo uma concentração de riqueza e poder nas mãos de uma nova elite. Grandes conglomerados industriais controlavam boa parte da economia, levando a uma desigualdade econômica. Embora o governo tenha implantado a reforma agrária, a carga tributária sobre os camponeses era extremamente alta. Muitos camponeses perderam suas terras e foram forçados a se tornarem trabalhadores assalariados, em condições precárias nas cidades ou em fábricas, enfrentando dificuldades econômicas. O fim do feudalismo e das classes samurais trouxe uma desestruturação social significativa para os antigos guerreiros. Com a abolição do domínio feudal, a classe samurai perdeu suas funções e renda. Muitos samurais se viram sem emprego e foram forçados a buscar novas formas de sustento em um mundo em rápida mudança. O ressentimento entre os samurais foi grande, levando a revoltas como a Rebelião de Satsuma, em 1877, liderada por Saigo Takamori. Essa foi uma reação direta às reformas que marginalizaram os samurais.
Embora a modernização fosse essencial para a sobrevivência do Japão, a rápida ocidentalização trouxe tensões culturais. Muitas tradições japonesas foram vistas como atrasadas e substituídas por práticas ocidentais, o que gerou conflitos culturais e uma sensação de perda de identidade entre alguns setores da população. Para muitos japoneses, a mudança rápida e forçada nos modos de vida, vestimentas e costumes gerou desconforto. O equilíbrio esperado entre preservar a cultura japonesa e adotar inovações ocidentais nem sempre foi alcançado com sucesso. A industrialização trouxe consigo a criação de fábricas e indústrias, mas as condições de trabalho eram extremamente precárias. A classe trabalhadora, composta principalmente por camponeses e mulheres, enfrentaram longas jornadas de trabalho, baixos salários e pouca ou nenhuma proteção trabalhista. Trabalhadores em fábricas de tecido e indústrias pesadas enfrentaram condições perigosas e cansativas, sem regulamentações adequadas de segurança ou descanso. Isso resultou em muitas revoltas e greves, que foram brutalmente reprimidas. A Era Meiji foi um período de revolução interna, que mudou a estrutura de poder, impulsionou o Japão para a modernidade e transformou o país em uma potência global. As reformas da era não só permitiram que o Japão resistisse às pressões coloniais ocidentais, mas também criaram as bases para que se tornasse um dos países mais desenvolvidos do mundo. Com uma economia robusta, uma sociedade moderna e um exército forte. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre esse período tão importante para o Japão. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre história. Agradeço por ter permanecido conosco, até o próximo vídeo, muito obrigado!